Fique ligado, porque começa agora o Espaço Unisanta. Uma criança, se ela entra na escola mais cedo e ela vem entrando na escola mais cedo, ela tem a possibilidade de desenvolver o seu intelecto não só com aquilo que ela vê na televisão ou com o que ela aprende na sua casa ou com os colegas. Ela aprende isso de uma forma um pouco mais organizada. Essa é uma vantagem. Há autores que defendem também que ele pode entrar na escola, mas algumas coisas que são próprias da idade devem ser respeitadas, e uma delas são alguns processos de alfabetização, que efetivamente devem ser feitos no horário certo, na data certa, ou seja, no transcorrer da vida você tem um desenvolvimento intelectual e algumas coisas que são naturais em determinada idade, se você antecipa isso, se tornam até um pouco um tanto quanto traumáticas, Então a criança começa a inverter letra, começa a não associar as coisas de forma correta. Por quê? Porque muitas vezes começou antes da hora. O Brasil hoje tem pelo menos 15 milhões de analfabetos adultos que não tiveram essa oportunidade de ser alfabetizados durante esse período correto, E se nós computarmos o analfabetismo funcional, nós teremos aí 45 a 50 milhões de brasileiros. O que é o analfabetismo funcional? São aquelas pessoas que passaram pelo processo de alfabetização, reconhecem letras, reconhecem muitas vezes palavras e até as frases, mas não veem significado. Então leem o ônibus assim, Vila da... e não sabe para que vila vai, mas percebe que a primeira palavra é vila e vai. Ela reconhece alguma coisa, mas não vê o significado dessa leitura. Esses números não podem aumentar, Então tem aquela famosa história que a criança jogava na água, os dois pescadores foram lá, salvaram uma criança, depois salvaram outra criança, e quando chegou a terceira criança, um pescador olhou para o outro e saiu correndo. E o pescador pegou a criança, e o que saiu correndo voltou um tempo depois, e o colega falou: por que você não me ajudou a salvar essa criança, a última, terceira que passou? Porque eu queria ver quem é que estava jogando a criança na água, Então, se nós continuarmos jogando as crianças, no analfabetismo, nós vamos ter adultos. Então, essa estatística, ela sempre continuará nesse número incômodo, Para um país que tem a economia que tem, para um país que tem o potencial que tem, é um número bastante incômodo. Nós temos quase 10% da população analfabeta. Nós somos uma sociedade cada vez mais iconizada, Nós não lemos as letras, nós lemos os símbolos, as imagens, E lamentavelmente, para o pleno desenvolvimento intelectual, só isso não basta, Essa rapidez, essa agilidade que nós temos para com as imagens, não basta. Nós temos que decifrar o código, elaborar a escrita, elaborar essa leitura de uma forma que a gente consiga fazer com que o nosso pensamento desenvolva cada vez mais as ideias, porque a universidade é um banco de ideias. O que precisa sempre haver é uma adequação, Então você precisa perceber o que o jovem está interessado em ler. Você vê agora mais uma matéria sobre a Semana Siciliana de Comunicação. Os alunos de publicidade acompanharam uma palestra sobre a importância do marketing. Veja como foi. Na Semana Siciliana, os alunos puderam conhecer um pouco mais sobre campanhas publicitárias, e nelas a divulgação tem papel fundamental.
Abrir a janela, comer na panela, viajar pela rua, no mundo da lua, ensaiar o passo, correr para o abraço, ou é andar descalço que faz você feliz? Você provavelmente já viu esse comercial. Foi Patrícia quem fez o marketing relacionado a esta campanha. Os eventos, descontos, liquidações e brindes fazem parte da divulgação de um produto e conquistam o cliente. Patrícia veio mostrar aos alunos da Unisanta que uma promoção bem feita traz grandes lucros para a empresa. Você consegue ter um aumento que as pessoas, até os próprios clientes, não gostam de divulgar, mas você consegue ter um aumento de 20% a 30% de aumento de vendas. Para uma empresa que trabalha com milhões, aumentar 20%, 30% é muita coisa. Ela paga a promoção e ainda sobra. E a palestrante deixou uma orientação para quem pretende se colocar no mercado de trabalho. Você vai ao shopping fazer umas comprinhas, mais tarde decide sair para jantar. No dia seguinte precisa ir ao supermercado. Além de trabalhar todo dia, no começo do mês não pode se esquecer de pagar as contas de água, luz, telefone. Se você tem a vida agitada, vive para lá e para cá e não tem tempo para organizar os seus gastos, não se preocupe. O HTTP de hoje tem uma dica que pode te ajudar. Seja bem-vindo ao Minhas Economias. Aqui você administra suas finanças e aprende a economizar. Olha só como funciona. O Minhas Economias tem diversos tutoriais que explicam melhor os serviços da página. Portanto, se você não for muito bom em matemática, não tem problema. O site funciona como um aplicativo online que pode ser acessado de qualquer computador com internet. Primeiro é preciso se cadastrar. Depois de validar a inscrição por e-mail, entre com o seu login e senha. Logo vai aparecer esta página na tela. Na seção Contas, você pode cadastrar sua conta corrente, cartões de crédito ou poupança, indicando o saldo de cada uma delas. Ao realizar uma transação, você deve indicar de qual conta foi realizado o pagamento. Assim, nada foge do controle. O site divide suas despesas em categorias como alimentação, transporte, aluguel, entre outras. Se for necessário, você também pode criar mais categorias. Para os esquecidinhos, a página disponibiliza uma agenda eletrônica onde é possível solicitar um e-mail de alerta para que você se lembre de pagar as contas. O aplicativo permite também analisar suas despesas por meio de um gráfico, que indica a porcentagem de gastos de cada categoria. Uma parte especial do site é o blog Minhas Economias. Aqui eles dão dicas para você aprender a economizar, cortar gastos e acumular dinheiro. Essas são apenas algumas ferramentas do site. Para conhecer mais, acesse www.minhaseconomias.com.br e confira. O adicional noturno é devido a todo trabalhador que preste serviço entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Ele corresponde a uma vantagem correspondente a um percentual de no mínimo 20% sobre o salário hora do empregado. Você tem realidades hoje muito diferentes no norte do país, no sul do país, no sudeste, no centro-oeste, são realidades muito diferentes, né? No passado, um professor se formava, e a maior parte das profissões também, diga-se de passagem, acontecia isso, por uma coisa chamada currículo mínimo, né?
O currículo mínimo, ele desapareceu há mais de 10 anos no país. Ele foi substituído, ou deveria ter sido substituída gradativamente, por diretrizes curriculares nacionais. Ou seja, caminhos a serem seguidos, né? E não obrigatoriedades que podem não estar contextualizados com aquela realidade daquele local. Então você hoje tem essa perspectiva de unificar sim, porque estrategicamente o país precisa ser uno. Eu acho que agora está na hora de respeitar essa pluralidade, essa diversidade, né, que é um pouco a tônica dos últimos anos, inclusive das políticas governamentais brasileiras. No ano de 2004 surgiu uma portaria do Ministério da Educação que permitiu que os cursos presenciais, eu estou dizendo isso no ensino superior, né, 20% das disciplinas fossem oferecidas à distância, né, para que exatamente a população que cursasse uma universidade, uma faculdade, tivesse o contato com essa metodologia, uma vez que as empresas, ou mesmo no nosso caso educacional, as escolas, se valem muito de cursos à distância para a formação. Quando você se investe num trabalho colaborativo, você vê a internet de uma outra forma, não como algo que você vai buscar a informação, mas algo que você também pode levar a informação. Os adultos e os professores aprenderam a mexer com a internet, usar a internet, mas de uma forma apenas de consulta e não de uma forma de produzir conhecimento. Hoje isso está mudando e esses cursos à distância mais modernos, eles exatamente trazem esse novo paradigma. A Baixada Santista, como um todo, ela vive hoje um crescimento espantoso em relação a todo o resto do país e em relação a outros países, né? E eu digo isso do ponto de vista econômico e também, embora sejamos uma ilha, de certa forma, limitados, né, também populacional. A expansão aí, número hoje em torno de 60 a 70 mil jovens matriculados em universidades e faculdades da Baixada Santista e há uma previsão de que esse número aumente ainda mais, né? Agora, a gente sempre precisa ficar atento para que a quantidade também se transforme em qualidade. A universidade, ela exige uma disciplina maior, ela exige uma dedicação maior, né? E hoje a gente sabe que fazer uma universidade, fazer uma faculdade é uma necessidade para o mercado de trabalho. Mas também só fazer por fazer não vai levar a lugar nenhum. Então a pessoa vai ter um investimento que muitas vezes vai se perder, né? Então é necessário que a pessoa venha à universidade com o espírito mesmo de aprender, né? Isso eu acho que vai fazer toda a diferença. O programa acabou, mas amanhã tem mais. Não perca!